Ajuda o teu povo, ó Pai, a compreender a tua palavra. Nós queremos ouvir tão somente a tua voz. Que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome de Cristo assim oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, no último estudo nessa carta de Paulo aos Filipenses, nós vimos que a preocupação excessiva é errada, porque nos faz acreditar que Deus não pode nos ajudar. Nós meditamos da última feita nos versos de 6 a 9, onde Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças, as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, nós meditamos sobre isso. Às vezes, na vida, nós andamos ansiosos, nós nos preocupamos com muitas coisas, e nós vimos na palavra de Deus que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Descansar o nosso coração, abrir o nosso coração diante do Senhor em oração e derramar-se perante Ele, confiar nele. Nós prosseguimos no texto e vimos sobre o que pensar, porque os milhares de pensamentos que passam pela nossa mente vão influenciar o nosso viver, e por isso Paulo já traz isso na sequência do texto, para que nós possamos descansar o nosso coração no Senhor, encher-nos daquilo que é celestial, encher-nos da sua palavra, meditar nela dia e noite, e esse homem então será bem-aventurado. Ansiedade, então, em suma, é tirar os olhos de Deus e colocar nas circunstâncias. Uma das principais causas da ansiedade, irmãos, é o dinheiro, seja muito ou pouco. Você já deve ter percebido que os ricos se preocupam em perdê-lo e os pobres se preocupam em consegui-lo. Mas vejam, o problema não está no dinheiro em si. O problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Sendo assim, como lidar com as inquietações da vida quando tratamos desse assunto? Em Filipenses 4, de 10 a 13, o apóstolo Paulo nos mostra bem como lidar com isso. Ele suportou bons e maus momentos. Ele jantou com dignatários e com prisioneiros. Ele experimentou tanto abundância como escassez. Mas apesar da montanha-russa de circunstâncias, apesar dos altos e baixos, a sua fé permaneceu inabalável. Qual era o seu segredo? É o que nós vamos ver hoje. Eu quero meditar com vocês no tema a alegria do contentamento. Em primeiro lugar, uma pessoa contente confia no Deus soberano. Vejam, a igreja de Filipos havia enviado o jovem Epafrodito como o seu mensageiro para entregar a Paulo uma ajuda financeira. E o retorno de Epafrodito deu ao apóstolo a oportunidade de agradecer a igreja por escrito. E o coração de Paulo estava extremamente alegre. Por isso ele disse: alegrei-me sobremaneira. Isto é, por causa do interesse contínuo dos cristãos de Filipos. Por meio deles, Deus havia suprido as suas necessidades. Vejam, irmãos, descartado de seus pertences, em um calabouço, acorrentado a soldados, sem comida ou roupas, Paulo não diz simplesmente, eu me alegro, mas eu me alegro sobremaneira. Apesar de tal privação extrema, Paulo está expressando a sua grande alegria no Senhor. E isto é chave para o contentamento de Paulo. Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. É importante notar que 10 anos haviam se passado
desde que o ministério de Paulo em Filipos resultou na fundação da igreja naquela cidade. Depois de 10 anos, os filipenses haviam renovado o seu amor e cuidado pelo apóstolo Paulo. E vejam, o verbo renovar aqui no grego é um termo da horticultura. Significa florescer outra vez, brotar novamente após o inverno dormente. Ou seja, o amor e a generosidade dos filipenses pelo apóstolo Paulo, depois de permanecer adormecido por quase 10 anos, floresceu novamente. Eles jamais se esqueceram do apóstolo. Na verdade, antes de enviarem Epafrodito, eles estavam preocupados, porém não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Por isso o texto diz: o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Os filipenses cooperaram generosamente quando Paulo deixou a cidade de Filipos para ministrar as cidades macedônias de Tessalônica e Bereia. Diz Atos 17. Depois, quando Paulo se mudou para o sul, na Caia, os filipenses também o apoiaram enquanto ministrava em Atenas e Corinto. Porém, com o passar dos anos, parece que nem sempre foi fácil para a igreja de Filipos se comunicar com Paulo ou atendê-lo como desejavam. Mas eles mantiveram a sua preocupação, mesmo quando não puderam fazer nada. A razão para esse problema não foi registrada, irmãos. Mas assim que uma oportunidade surgiu, eles foram rápidos em agarrá-la. E nesse ponto, Warren Wiersbe faz uma observação importante. Ele disse: os filipenses preocupavam-se com o apóstolo, mas até então não haviam tido oportunidade de ajudar. Muitos cristãos de hoje têm a oportunidade, mas lhes falta o interesse de ajudar. Entretanto, a atitude graciosa de Paulo reflete a sua confiança paciente na providência soberana de Deus. Ele estava certo de que Deus, a seu devido tempo, providenciaria suas circunstâncias para atender às suas necessidades. Paulo estava contente porque sabia que os tempos, as estações e as oportunidades da vida são controlados pelo Deus soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, que faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, para a sua maior glória. O que eu aprendo aqui? Confiar na providência do Deus soberano é fundamental para o contentamento. Segundo lugar, uma pessoa contente se alegra com um pouco. Verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vejam, Paulo enfatizou o fato de que não estava extremamente alegre por causa da oferta. Ele era mais grato pelos ofertantes do que pelas ofertas. Embora a sua situação fosse extremamente difícil, Paulo havia aprendido a viver contente em quaisquer circunstâncias. Permita-me lhe perguntar hoje: você está contente com a sua vida? Se não, o que você acha que vai fazer você feliz? Observe que Paulo estava numa prisão romana quando escreveu essa carta aos Filipenses por volta de 61 depois de Cristo. Esse rabino judeu, que era fariseu, cidadão romano, homem altamente educado e antigo perseguidor da igreja, da fé cristã, ele foi deserdado por seus pais ricos por causa da sua fé. No entanto, ele era inabalavelmente feliz e contente. Paulo deixa claro aqui que ele não está se queixando. A sua felicidade não depende das circunstâncias nem das coisas. A sua alegria é proveniente de algo mais profundo, separado de sua pobreza ou prosperidade.
Paulo não estava procurando algo para fazê-lo feliz. Na verdade, como prisioneiro, Paulo tinha várias necessidades. Ele não tinha dinheiro, o sistema prisional daqueles dias não proporcionava muito, e acima de tudo ele não tinha liberdade. Ele também precisava de comunhão espiritual com o povo de Deus. A condição de Paulo era pior do que a de um escravo. Como então poderia dizer que estava contente? Como alguém poderia ser feliz em uma situação tão adversa na vida? Aqui está o segredo. O Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Essa é a chave para tudo. Paulo podia olhar para as correntes, a prisão e as trevas. Ou Paulo podia olhar para Deus que estava com ele. O Senhor que lhe apareceu no caminho de Damasco nunca o abandonou. Essa era a chave para a felicidade e suficiência de Paulo. O Senhor estava com ele e o Senhor estava nele e operando através dele, mesmo em meio às suas prisões. Como Paulo poderia ser infeliz na presença do Senhor? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi, ele diz. A vida cristã é sempre uma vida de discipulado. O Senhor está conosco e está nos ensinando. O que ele aprendeu, Paulo aprendeu. O que significa contentamento. Contentamento no grego tem a ver com independência ou suficiência. Você está satisfeito com o que Deus colocou em suas mãos, o lugar em que você está, a condição que Deus te deu, mesmo em meio a qualquer problema. Paulo aprendeu a ser capaz de viver independente de tudo, mas dependente de Deus, e somente de Deus. Mas nem sempre foi assim, vejam, o Senhor teve que ensiná-lo através da escola, da experiência no deserto da vida. E ele aprendeu bem a lição. Por essa razão, ao escrever a Timóteo, Paulo escreveu: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Quando os tempos difíceis chegavam, Paulo permanecia contente, porque estava satisfeito com pouco, porque ele já tinha tudo que é Cristo. Ele já tinha tudo. Meus irmãos, o contentamento não surge automaticamente, e não é uma transformação instantânea. É um processo, algo que aprendemos ao lidar com Deus, ao andar com Deus todos os dias. A chave para esse processo é entender que tudo, seja grande ou pequeno, está debaixo da soberania de Deus. Ele cuida de todas as coisas em nossa vida, desde a menor até a maior, diz a nossa confissão de fé. A chave para esse processo é entender isso. O Senhor usa todas as nossas circunstâncias para nos treinar na piedade. Nessa matéria, George Miller, ele foi alguém provado por Deus. Ele viveu no século XIX em Bristol, na Inglaterra, e ele fundou vários orfanatos. Ele cuidou de mais de 10.000 crianças órfãs, baseado na promessa de Deus, no Salmo 68, verso 5, de que Deus é o pai dos órfãos. Ele e a sua esposa haviam renunciado tudo, das suas posses, eles não tinham recursos pessoais em prol do reino. Em 8 de fevereiro de 1842, a sua fé foi testada.
o seu orfanato amanheceu sem alimento nenhum para os mais de 1.000 órfãos naquela ocasião. E o desespero tomou conta de todos os funcionários. Mas Miller disse: eu não peço nada ao homem, a minha aliança é com Deus. Ele então entrou no seu quarto e orou: Pai dos órfãos, falta pão. E passados alguns minutos, várias carroças com pães passaram na porta do orfanato e o chefe que o conduzia disse: Senhor Miller, fomos entregar estes pães para a família real no castelo. E eles disseram que os pães estavam muito assados. Por isso, para não jogar fora, nós resolvemos doar para o orfanato. Miller então disse: não foram os pães que passaram do ponto, mas Deus que atendeu a nossa oração e teve misericórdia de nós. Alguém certa vez disse: quando vivemos na dependência de Deus, Ele mesmo cria circunstância favorável ao seu povo. Ele mesmo. Se você está caminhando com Deus e se encontra em uma situação desesperada, filho, confie no Deus soberano e você conhecerá o contentamento que vem dele. Hebreus 13:5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Terceiro lugar, uma pessoa contente é feliz apesar das circunstâncias. Verso 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Vejam, Paulo não somente diz: eu aprendi a viver contente, mas no verso 12 ele declara: eu sei. Ele expande o que tratou no versículo anterior. A expressão tanto sei revela que Paulo havia aprendido pela experiência e maturidade espiritual a viver acima de suas circunstâncias. Vejam, essa é uma lição importante, pois são as circunstâncias difíceis na vida que mais frequentemente roubam o nosso contentamento. E Paulo sabia como se contentar em todas as situações. Ele aprendeu a colocar a sua confiança em Deus, não no dinheiro ou naquilo que ele possui. E quem foi o seu instrutor? O próprio Senhor conduziu o apóstolo Paulo por esse caminho. Em Atos 14, ele foi apedrejado e arrastado para fora de uma cidade como morto. Em Atos 16, ele foi espancado e lançado na prisão. Em Atos 20, ele sofreu diante da conspiração dos líderes judeus. Em 2 Coríntios 6, diz que ele suportou com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Em 2 Coríntios 7, diz que ele havia experimentado problemas de todos os lados, acompanhados por conflitos externos e medo. 2 Coríntios 7,5, ele disse: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Paulo conheceu a morte de perto. Em 2 Coríntios 11, falando sobre sua vida, ele escreveu: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos,
em trabalhos e fadigas, muitas vezes em vigílias, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a saber, a preocupação com todas as igrejas. No entanto, no meio de todas estas coisas, Paulo aprendeu a permanecer contente, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Em quarto e último lugar, uma pessoa contente é fortalecida por Deus. Finalmente, no versículo 13, Paulo revela o segredo do seu contentamento. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Certamente você já deve ter visto um adesivo colocado em algum carro com esse versículo. Mas o que significa tudo posso? Que o homem em si mesmo é o Todo-Poderoso, que ele pode todas as coisas? De maneira alguma. Em 2 Timóteo 4, Paulo escreveu que quando todos os povos da Ásia o abandonaram, havia um que estava com ele. Ele disse: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Quando todos o abandonaram, o Senhor disse: não temas, eu estou contigo. A luta é grande, a adversidade é grande, mas o Senhor não abandonou você. Ele te assiste e te reveste de forças. Isaías 40 diz que Ele faz forte e alcançado e renova as forças de quem não tem nenhum vigor. Porque os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. 2 Coríntios 12. Quando Paulo sofria um espinho na carne, pelo qual ele clamou 3 vezes ao Senhor, o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo disse: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo descobriu que o crente ele tem em Cristo todo o poder que precisa para lidar com as dificuldades da vida. Quanto mais dependente de Deus, mais forte ele se tornava. Lembre-se disso, crente. Quanto mais dependente de Deus, mais forte você será. Tudo posso naquele que me fortalece. Em João 15, Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Escute, filho, o nosso Deus nunca nos deixará, nem nos abandonará, mas nos fortalecerá ao longo de nossa vida. Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Embora todos os outros possam nos deixar e abandonar, Ele nunca o fará.
Isaías 46 está escrito: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-eis, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Queridos irmãos, certa feita, reverendo Franz Leonardi, ex-diretor do seminário, homem de Deus que viveu sob a dependência de Deus, ele disse: aonde a vontade de Deus nos levar, a sua graça jamais nos desamparará. Aonde a vontade de Deus nos levar, a sua graça jamais nos desamparará. É por isso que Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Certamente, ele tinha a mesma convicção do salmista, no Salmo 23, de que bondade e misericórdia certamente me seguirão, e habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para todo sempre. Feche os seus olhos e vamos orar. Ore ao Senhor nesse momento, confiado nessa verdade do salmista, de que bondade e misericórdia certamente te seguirão todos os dias da sua vida. A bondade e a misericórdia do Senhor serão teu amparo. E um dia você habitará na casa do Senhor. Esse é o desejo de todo crente, habitar com o Senhor para todo sempre. Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão bom e tão maravilhoso. O Senhor cuida de nós. O Senhor vela pelos simples, vela pelo seu povo, vela em cumprir a sua palavra. O Senhor tem sustentado as nossas vidas. O Senhor tem a vida da sua igreja em suas poderosas mãos. O Senhor conhece intimamente a vida de cada um aqui, de cada um que chegou essa manhã. E o Senhor trouxe a este lugar para te adorar. O Senhor conhece os anseios mais profundos do coração. O Senhor conhece as dificuldades. E o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. O Senhor, Deus Emanuel. Nós podemos descansar o nosso coração nisso, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós.